Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos novamente a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas. Pessoal, eu sei que eu não estou aparecendo aqui na imagem, mas essa parte mais teórica que nós estamos estudando aqui em preparação para a segunda fase da OAB requer que eu mostre para vocês algumas imagens. Então, no sistema que eu tenho aqui no meu computador, eu ainda não consegui adaptar a minha imagem junto com a imagem dos slides. Mas o mais importante é que vocês me escutem e conforme vocês vão me escutando, a gente vai raciocinando o esquema aqui que eu passei para vocês no PowerPoint, para a gente se preparar aí e conhecer a parte teórica do processo judicial tributário, que é fundamental, e esse vai ser um primeiro degrau que nós estamos percorrendo para que nós possamos continuar os nossos estudos e lá na frente a gente possa praticar exercícios de segunda fase, analisando as questões dissertativas que caíram na segunda fase da OAB em direito tributário e também as peças judiciais. Tudo isso é necessário que antes haja uma bagagem teórica, o estudo da teoria e mais a legislação, para que a gente consiga ter em mente o que a questão está perguntando, o que eu devo colocar na peça de segunda fase. Então, o objetivo é ajudar a preparar para as próximas etapas aqui, tudo bem? Os estudos que nós vamos fazer. Então, pessoal, vamos continuar aqui a aula número 2, as fases do processo judicial tributário, e eu quero mostrar para vocês como é o processo judicial tributário, quais são as etapas, inclusive estabelecidas pelo CPC em conjunto com o Código Tributário Nacional. Vamos começar, então? Continuando, então, nossos estudos na aula de número 2. Pessoal, quando se fala em fases do processo tributário, nós estamos falando nas fases que já são estabelecidas, inclusive no CPC 2015. E são 4 fases, como vocês podem ver aqui. Primeiro é a fase postulatória, depois a fase saneatória, terceiro é a fase instrutória e, por quarto e último, a fase decisória, tudo isso em primeiro grau. Então, quando eu estou no primeiro grau de jurisdição, seja na esfera estadual ou federal, e tudo isso vai depender, como nós estamos trabalhando no tributo, na parte tributária, esse imposto é de competência do Estado ou do município. Então, essa demanda vai ser proposta na esfera da Justiça Estadual. Porque lembrando que não existe poder judiciário municipal. Então, matérias que envolvem impostos municipais ou impostos estaduais vai para a esfera do poder judiciário estadual. Agora, impostos federais já vai para a esfera da Justiça Federal. E se for impostos de competência do Distrito Federal, vai para o famoso TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, as esferas judiciais vai depender, né, a competência tributária que vai estabelecer para qual demanda eu vou propor. Né? Então, se eu quero tratar de um imposto municipal, eu vou propor uma ação contra o fisco municipal, mas para onde eu vou direcionar essa ação? Para a Justiça Estadual. Lembrando que o município não tem poder judiciário. Então, demandas que envolvem matéria municipal ou estadual, eu estou questionando um crédito de ICMS. Aí eu proponho uma ação na Justiça do Estado, respectivo. Agora, se eu estou falando de imposto de renda, os impostos extrafiscais que são de competência federal, aí eu vou propor a minha ação lá na Justiça Federal. Então, tudo vai depender da competência tributária que nós, inclusive, já analisamos aqui também no canal. O objetivo nessa aula é a gente analisar mais a parte processual mesmo. Então, nós temos 4 fases aqui. A primeira delas, como vocês veem, é a fase postulatória, onde eu proponho a minha demanda. Isso tudo no primeiro grau de jurisdição, seja no Estado ou na Federação. Então, seja na Justiça do Estado, o juiz de direito, ou seja na Justiça Federal. Tá? Então, eu proponho uma ação. Todo o processo em primeiro grau começa com uma petição inicial. Eu proponho uma ação. Por exemplo, uma ação anulatória de crédito tributário. É uma petição inicial. Eu estou propondo uma demanda para que o Poder Judiciário aprecie essa demanda. E nessa petição inicial eu vou argumentar por que aquele crédito tributário está sendo ilegal, por que ele não está sendo cobrado devidamente. Então, ali eu vou colocar na petição inicial, e nós vamos ver isso mais a fundo adiante, eu vou colocar as razões do meu pedido, eu vou colocar minha fundamentação jurídica, eu vou apresentar ao juiz os fatos, o que aconteceu na demanda. Então, nessa primeira fase, eu vou propor um pedido, que é a petição inicial, que é quando começa o processo. E quem que começa, geralmente,
é nós, contribuintes, por meio da petição. Agora, só começa o Estado quando é numa fase de execução fiscal. Mas como nós estamos falando de um rito normal, um rito ordinário, começa com o próprio contribuinte que está se sentindo prejudicado. Espera lá, eu estou sendo cobrado indevidamente de um tributo já lançado. Aí eu vou propor uma ação anulatória de crédito. Ah, eu não tive ainda cobrança tributária, o tributo ainda não foi lançado, mas eu quero questionar um tributo que o fisco está dizendo que eu estou devendo. Então, nesse caso, eu proponho uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Então, tudo isso são petições iniciais, é o início do processo, é a fase postulatória, onde também ocorre a citação, porque quando eu proponho uma ação em face do Estado, o Estado tem que ser citado. Então, tem que ser citada a parte que está sendo acusada, eu estou propondo uma ação em face do ente estatal. O Estado vai ter que ser citado, aí existe a citação. Depois vem a contestação, que é a defesa. E aí o Estado propõe a sua contestação, a sua defesa, dizendo assim, pera lá, essa cobrança é devida, o contribuinte está devendo sim por tais e tais e tais motivos. Então a contestação é a defesa de quem está sendo acusado. E também a réplica, caso no caso o autor que começou o processo, aquele que propôs a petição inicial, ao ver a contestação, vê que existem coisas que estão sendo alegadas indevidamente na contestação, aí ele propõe uma réplica, né? Então, essa é a fase inicial, é quando tudo começa. Primeiro com a petição, depois tem a citação da parte que está sendo processada, por exemplo, o Estado, como eu disse aqui, eu estou propondo uma ação anulatória em face do município. Aí o município vai ter que ser citado. Os advogados do município, ou no caso os procuradores do município, vão ter que ser citados do que está acontecendo, para que eles tenham um prazo para propor a sua contestação, a sua defesa. E também haja prazo para a réplica. Isso tudo é a fase inicial. Depois vem a fase onde já começa o processo, onde o processo já está em andamento. A primeira é quando começa, que é a fase postulatória. Quando você postula, quando você começa, quando você propõe uma petição. Depois vem a fase onde o processo já está ocorrendo, mas é uma fase em que se vai verificar se existe alguma irregularidade no processo, que é a chamada fase saneatória. O nome já é bem claro, né? Saneatória lembra de sanear, de sanar, de curar, de emendar, de tirar algum vício caso haja no processo. Então, a fase saneatória ocorre no decorrer do processo. O processo já está andando. E nessa fase onde o processo já está andando, o que o juiz vai fazer? Ele vai tomar as decisões preliminares para evitar vícios no processo, mesmo em curso. Então, se ele verificar que existe alguma ilegalidade, que existe alguma inobservância da lei, se existe algum problema na petição inicial da contestação, é a fase de sanar esses problemas, que aí, portanto, é a fase saneatória, é a fase de sanar, de curar, de tirar os vícios que haja no processo que já se iniciou. Depois vem a terceira parte, que é a fase instrutória, que aí já é a produção de provas. Lembra, pessoal, que nós temos a fase de produção de provas na fase judicial. Então, quando eu proponho uma ação anulatória ou uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, nesse caso, eu vou produzir provas alegando por que eu não devo aquele tributo. Por que aquele tributo que eu estou questionando, ele é ilegal, ele é inconstitucional, ou está sendo cobrado a mais ou a menos? Eu vou descobrir, eu vou ter que apresentar as provas. É a juntada das provas no auto do processo. É a fase instrutória. E nessa fase, pessoal, é importante a gente fazer um destaque. É aqui, pessoal, que há uma diferença muito grande do rito do processo civil, por exemplo, com o rito do mandado de segurança. Quando a gente for estudar mandado de segurança, e nós vamos estudar aqui no canal as peças, né, cada uma delas, o mandado de segurança ele tem uma lei específica, que é, se não me engano, a Lei 2016. Essa lei, ela não prevê fase postulatória, ela não prevê fase instrutória, que é, no caso, a produção de provas. Para propor um mandado de segurança, e eu até tinha comentado isso com vocês quando a gente estudou para a primeira fase, você tem duas etapas, antes do lançamento tributário e depois do lançamento. Então, depois do lançamento, eu proponho uma ação anulatória na esfera judicial. Mas, ao invés da ação anulatória, eu posso propor um mandado de segurança repressivo? Posso. Então, ao invés da ação anulatória, depois do lançamento do tributo, eu posso propor um mandado de segurança, no caso, repressivo, questionando aquele tributo. Só que cuidado,
Na fase do mandado de segurança, não cabe dilação probatória. E é importante dizer isso, pessoal, quando a gente for fazer os exercícios de segunda fase, nós vamos perceber ali na questão de segunda fase, se a questão está dizendo que, por exemplo, não houve dilação probatória. Bom, se não há dilação probatória, eu não proponho uma ação anulatória. Eu tenho que propor um mandado de segurança repressivo. Da mesma forma, antes do lançamento, nós não temos ação declaratória. Ao invés da ação declaratória, eu posso propor um mandado de segurança preventivo? Posso. Só que também não cabe dilação probatória. Então, tanto para o mandado de segurança preventivo ou repressivo, não importa. No mandado de segurança, não tem fase instrutória, porque ele segue um rito específico, que é o rito da Lei 2016, que é a Lei do Mandado de Segurança. Tudo bem? E lá não cabe dilação probatória, até porque, para propor um mandado de segurança, requer a existência de direito líquido e certo, de prova já constituída. Então, não cabe produção de provas documentais ou testemunhais no mandado de segurança, diferente das ações. Então é importante dizer isso, pessoal, porque quando a gente for identificar as peças nas questões de segunda fase, a gente vai ter que observar. Na questão, está falando de dilação probatória? Não está falando de dilação? Bom, se não está falando de dilação probatória, então não cabe ação. Aí é mandado de segurança, que é um remédio constitucional. Aqui está falando de produção de provas documentais comprovando que não existe aquela relação jurídico-tributária. Aí não cabe mandado de segurança. Aí tem que ser uma ação. Tudo bem? Então, essa fase instrutória é na fase ordinária do processo civil. Mas nós vamos ver que, para algumas leis, existem ritos específicos, como existe na execução fiscal, como existe na lei de mandado de segurança. Mas o rito ordinário comum é a fase instrutória, que é a terceira parte. E a quarta parte, onde se encerra essa etapa, do primeiro grau de jurisdição, do juiz de direito, é a propositura da sentença de primeiro grau, onde o juiz vai apreciar o mérito. Ele vai apreciar e dizer assim, pera lá, o contribuinte tem razão ou o Estado tem razão. Realmente, o contribuinte está devendo esse tributo, ele vai ter que pagar, o Estado tem razão. Então, eu não vou dar esse pedido ao contribuinte, eu vou favorecer o Estado. Ou vice-versa, o juiz pode reconhecer, pera lá, o contribuinte tem razão, ele não deve IPTU ao município. Então, nesse caso, eu vou conceder uma sentença favorável a ele. Mas eu posso recorrer dessa sentença em um segundo grau? Sim, e a gente vai ver isso com calma lá na frente, na fase dos recursos, onde eu recorro para um segundo grau de jurisdição. Quando tem uma sentença de primeiro grau onde resolve todo o mérito da questão e ela é desfavorável a mim, eu posso propor um recurso de apelação contra essa sentença de primeiro grau? Posso, isso está tudo previsto no CPC e nós vamos ver isso com calma. Mas primeiro nós vamos analisar essa etapa inicial, que é o primeiro grau de jurisdição. O primeiro grau que é o juiz de primeiro grau, o juiz de direito. Então primeiro tem a fase postulatória, propõe a petição inicial, tem a defesa, a citação. Depois vem a fase saniatória, onde eu verifico se existe, ou melhor, o juiz verifica se existe algum problema no processo, alguma ilegalidade, algum vício. Depois vem a fase instrutória, que é a produção de provas. E, por fim, a fase decisória, onde se emite uma sentença de primeiro grau. Tudo bem até aqui? Pessoal, isso é importante ter isso em mente, justamente quando a gente for analisar as questões de segunda fase em tributário, para que a gente tenha isso claro em mente e saber como é a etapa do processo, em que fase do processo nós estamos, para que quando a gente bater o olho na questão de de peça, na primeira parte da prova, de segunda fase, quando a gente analisar a questão, vocês vão ver, pera lá, nós estamos numa fase instrutória, decisória, já houve a sentença? Então vou propor um recurso. Não houve a sentença? Então aqui eu posso propor um outro tipo de peça. Então a gente tem que saber como é que o processo funciona, para que aí a gente possa propor a peça devida. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Então, eu montei esse esqueminha, pessoal. Às vezes, sem esqueminha, fica difícil a gente conseguir entender como é que é isso. Eu montei esse esqueminha com base no CPC e assim vai ficar mais fácil. Primeiro, então, eu proponho uma petição inicial. Aí, claro, vai ter a apreciação dessa petição por parte do juiz. O juiz vai apreciar a petição primeiro. Ele não vai simplesmente aceitar a petição tal como está, porque pode ser que nessa petição inicial tenha algum vício. E aí a gente vai falar sobre isso. Mas, em regra geral, o juiz vai pegar o meu pedido, a minha ação. A exemplo da ação anulatória. Eu estou propondo uma ação anulatória em face do município alegando que aquele tributo cobrado de IPTU é indevido. Aquele crédito é indevido. Então, o juiz vai apreciar o meu pedido, a minha petição inicial.
aí é marcado uma audiência, segundo o CPC, de conciliação e mediação. Mas na prática isso não ocorre no processo tributário, porque conciliação e mediação geralmente envolve matérias que são de direito disponível, como existe no direito civil. Agora, o direito tributário, por ser ramo do direito público, ele envolve direitos indisponíveis. O tributo que se é questionado é um direito indisponível, porque dentro dele está o interesse público. O interesse público não é negociável, como é o interesse privado. No interesse privado, se eu estou questionando algo no direito civil, aí eu posso participar de uma audiência de conciliação e mediação, né? Não só posso, como acabo participando, né? Existe esse dever de marcar uma audiência de conciliação e mediação, né? Mas, no âmbito tributário, isso acaba sendo quase desconsiderado. Depois existe a possibilidade de contestação e réplica, a parte da defesa. Se eu estou propondo uma ação contra o município tem que se defender, propõe uma contestação. Da mesma forma, o contrário. Se eu estou sofrendo uma petição do Estado, se eu estou sofrendo uma ação, no caso da ação de execução fiscal, eu tenho que propor a minha contestação, eu tenho que propor a minha defesa. Aí o Código de Processo Civil vai estabelecer o limite de tempo para propor essa defesa, o prazo para a propositura dessa contestação e depois da réplica. Passado isso, nós temos o julgamento do processo no estado em que se encontra, né? Decorrido já o início do processo, vai ser a parte de saneamento do processo. Então, ali vai se apreciar se existe alguma irregularidade, se existe algum problema, se existe alguma situação que precisa ser corrigida ou não, e justamente aqui o juiz pode propor uma sentença, até mesmo parcial, mesmo que o processo ainda esteja em curso. Então, nessa fase do processo, mesmo que já iniciado, o juiz vai verificar, será que existe alguma ilegalidade? Será que existe algum vício aqui? Será que existe algum problema? É a fase de saneamento. Depois vem a instrução do processo, produção de provas e, por fim, a sentença em primeiro grau, onde o juiz de direito, seja na esfera estadual ou federal, vai tomar a sua decisão sobre aquele caso. Tudo bem? Só que existe uma questão que eu preciso chamar a atenção, pessoal. Quando a gente analisou essas fases, né, a petição, a audiência, a contestação, essas fases, que é a fase comum, que é o rito ordinário do CPC, eu queria fazer um adendo principalmente nessa parte inicial, quando se propõe uma petição. E eu até fiz questão de grifar aqui. Mesmo no início do processo, uma vez proposta a petição, então o contribuinte propôs a ação anulatória. O juiz poderá propor um despacho sobre essa petição. Então o juiz vai analisar essa petição, esse pedido que eu faço. Então ele vai verificar, será que existe algum problema ou não nessa petição? E verificando se há algum problema que precisa ser mudado, emendado, uma das possibilidades é prevista no artigo 321 do CPC, pedindo para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, conforme o artigo 321 do CPC 2015. Existe algum problema na minha petição? Está faltando alguma parte na minha petição? Eu não coloquei o sujeito passivo, eu não coloquei uma parte específica dela. Então, se faltou algum problema, se faltou alguma peça necessária para montar a minha petição, se faltou algum elemento importante que precisa constar ali na minha petição, o juiz vai me dar um prazo de 15 dias para emendar, para corrigir e assim dar prosseguimento ao processo que já se iniciou. Tudo isso está no artigo 321 do CPC. Ou, ao verificar a petição, ele pode verificar algo até mais grave. Não apenas um erro, um vício pequeno. Ele pode verificar algo mais grave. E, nesse caso, ele pode até indeferir minha petição. Espera lá, o juiz pode indeferir a petição inicial no início? Pode. Se ele verificar se existe um problema muito sério na minha petição, ele pode indeferir e aí o processo não dá início. Então, ele pode indeferir de maneira liminar ao verificar a existência, por exemplo, de parte legítima. Por exemplo, eu estou propondo a minha petição contra o Estado de São Paulo. Mas se eu estou questionando a matéria de IPTU, o que o Estado de São Paulo tem a ver? Eu tenho que propor em face do município que me cobrou o IPTU, não do Estado em que eu me encontro. Então, existe uma parte legítima. Aí o juiz vai verificar. Se eu estou propondo contra uma parte legítima, ele pode anular esse pedido de petição. Ou, no caso de inépcia, no caso de um vício muito grave na petição, não uma questão muito pontual, como é a hipótese do 321 do CPC, mas um vício muito grave. Nesse caso, por inépcia, ele também pode negar. Ou no caso da petição ser contrária aos entendimentos dos tribunais. Como assim contrária aos entendimentos dos tribunais? Pensando nos entendimentos das súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional. Então, se o juiz de primeiro grau
ou mesmo até em segundo grau, verificar que aquele meu pedido está questionando os entendimentos dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, o juiz pode indeferir já de ofício e nem dar início ao processo em primeiro grau. Aí, por uma decisão já, por uma sentença antecipada, ele propõe que esse meu pedido de petição deve ser extinto, por estar contrário ao entendimento do tribunal. E nesse caso, quando ocorre o indeferimento da minha petição por não estar atendendo o entendimento do tribunal, segundo o juiz de primeiro grau, eu posso recorrer dessa decisão. Aí eu proponho uma apelação. O recurso de apelação, nós vamos ver, pessoal, é um recurso onde eu recorro da sentença de primeiro grau, seja uma sentença final, onde se aprecia o mérito, onde já se escutou todas as partes, que é a sentença que nós analisamos aqui. Essa é a sentença final. Depois de tudo isso, se propõe uma sentença final. Agora, a sentença antecipada é quando já se propõe aqui no início, já na petição, ao verificar algum problema. Então, nesse caso, eu também posso propor uma apelação, onde eu recorro ao tribunal sobre aquele meu pedido. Então, se na Justiça Estadual foi negado o meu pedido, eu proponho uma apelação ao Tribunal de Justiça daquele estado. Agora, se o meu pedido na esfera federal foi negado em primeiro grau, aí eu proponho um recurso de apelação lá no Tribunal Regional Federal da tal região onde se encontra o juiz de primeiro grau. Então, aqui em São Paulo, o juiz de primeiro grau federal negou o meu pedido de ação anulatória. O que eu faço? Eu proponho um recurso de apelação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que corrija a decisão que o juiz de primeiro grau efetuou, onde, na verdade, ele questionou a minha petição, disse que ela está contrária aos entendimentos dos tribunais, ou inépcia, ou alguma parte ilegítima. Eu proponho um recurso contra isso, porque eu tenho direito a recurso. É o direito ao duplo grau, ao acesso ao duplo grau de jurisdição. Isso é garantido na Constituição, no artigo 5º. Então, para garantir este duplo grau de jurisdição, esse acesso a recurso para recorrer de uma decisão de primeiro grau, eu proponho uma apelação conforme uma hipótese, inclusive, trazida pelo artigo 331, parágrafo 3º do CPC 2015. No artigo 331, parágrafo 3º do CPC 2015, fala de uma das hipóteses de propor uma apelação, no caso de uma decisão liminar que derrubou a minha petição. Aí eu proponho um recurso em face daquela decisão de primeiro grau. Tudo bem? Agora, pessoal, existe uma outra questão também. Quando a gente analisou, até eu vou voltar aqui mais os 2 slides, não só pode haver a sentença aqui no final, como pode haver na fase da petição, já no início, ou mesmo até aqui no meio, na fase do saneamento do processo. E aqui o juiz também pode emitir uma sentença parcial. E nesse caso, nós vamos analisar essas hipóteses. Então, na fase do decurso do processo, ou seja, o processo já começou, na apreciação da contestação ou réplica, a defesa, poderá ocorrer a propositura de uma sentença em 3 casos. Então, ao analisar a defesa, então já propôs a ação, o Estado propôs a sua defesa, a contestação, o juiz vai analisar e ele pode decretar 3 coisas. Primeiro, decretação de decadência ou prescrição da defesa. Ele pode dizer, pera lá, defesa, você está propondo a sua defesa aqui, sua contestação, mas está fora do prazo exigido pelo CPC. Se está fora do prazo, a sua defesa não pode prosseguir e aí eu dou causa ganha para aquele que já começou o processo, no caso, o autor do processo. Então, ou seja, eu propus a minha ação contra o município por conta do IPTU que eu estou questionando. O município não observou o prazo para contestação estabelecido pelo CPC, e aí ele deixou o prazo passar, e aí só depois propôs a sua defesa, a sua contestação. Se passou o prazo, ele já tem uma extinção do prazo, que é a possibilidade de decadência ou prescrição, e aí, nesse caso, havendo a extinção do prazo, ele não poderá prosseguir com a sua defesa. E aí o juiz, já na fase saneatória, pode afastar a defesa da parte. Ou ele pode propor um julgamento parcial de uma matéria do processo, que é o que a gente chama de decisão interlocutória. Como assim? Vamos supor que a demanda que eu estou propondo de processo tributário seja uma demanda muito complexa, cheia de pedidos, cheia de coisas. Então, o juiz, para não perder tempo, ele vai apreciar primeiro um pedido, depois ele decide outro. Vou citar um exemplo aqui para ficar fácil. Eu proponho uma ação contra o município para questionar não só o IPTU,
mas para questionar, por exemplo, uma taxa que o município está me cobrando sobre um serviço que ele me prestou. Então, eu estou propondo uma ação contra o município para exigir que eu não pague o IPTU e também uma taxa de um serviço que ele está me cobrando. Então, são dois pedidos diferentes, são duas naturezas, duas causas diferentes que estão dentro da mesma petição. O juiz vai verificar assim, nossa, vai demorar muito se eu apreciar as duas coisas juntas e depois ter que apresentar uma sentença. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apreciar o caso da taxa primeiro e depois eu vejo o caso do IPTU, que é mais complexo. Então, o que o juiz está fazendo aqui? Ele vai dizer o seguinte, ele vai pegar a petição inicial, ele vai dizer assim, olha, como esse caso é muito complexo, cheio de pedido, cheio de coisa, eu vou começar pela parte mais fácil, já decido aqui e depois eu vou tratar dos assuntos mais difíceis. Então, nesse pedido aqui que eu falei, primeiro o juiz vai verificar assim, primeiro eu vou ver esse caso da taxa, emito uma sentença e só depois eu emito uma sentença final para tratar do IPTU. Então, houve uma decisão já no meio do processo, não é uma decisão definitiva, é uma decisão interlocutória, no meio, no decorrer do processo. E aí, contra essa decisão de julgamento parcial da causa, onde só se julgou um dos pedidos, uma decisão interlocutória, contra essa decisão, caso o contribuinte se sinta, por exemplo, ofendido, se sinta prejudicado, ele pode propor um recurso contra essa decisão interlocutória de primeiro grau. E aí é o que cabe o agravo de instrumento. Pessoal, agravo de instrumento caiu no exame anterior. Vocês que estão se preparando para o 39º exame de ordem, que vai ser agora janeiro de 2024, no exame anterior de 2023 agora, o 38º, caiu, adivinha o que em segunda fase? Agravo de instrumento, que é um recurso clássico, pessoal. Depois da apelação, o agravo de instrumento. Eu só proponho uma apelação, pessoal, quando há a sentença definitiva da causa, quando já foi julgado todo o mérito da causa. Agora, contra a decisão interlocutória, contra a decisão de um julgamento parcial, onde nem todas as causas foram julgadas, onde nem todo o processo foi apreciado, nesse caso, contra a decisão interlocutória, eu não proponho apelação. Aí eu proponho um agravo de instrumento, que é um recurso que pode ser proposto pela parte prejudicada contra essa decisão que apreciou apenas uma parte do mérito. Tudo bem? E uma terceira possibilidade é do julgamento antecipado, em caso de haver todos os elementos propostos para o julgamento. O julgamento antecipado não se confunde com os outros dois, tá, pessoal? O julgamento antecipado ocorre geralmente em tributos como o IPTU, ou, no caso mesmo, o ITR, ou o IPVA, impostos em que são sujeitos a lançamentos de ofício. Então, onde não requer do contribuinte nenhuma participação na produção de provas. Onde o Estado já tem todos os elementos que ele precisa para julgar o mérito. Ele já tem todos os dados, todos os documentos, todos os elementos que ele precisa já em mãos. Então, o juiz de primeiro grau, ele vai dizer o seguinte, por que eu vou ter que esperar ouvir a defesa, propor a sua contestação, eu já vou tomar minha decisão aqui de ofício, eu já tenho todos os elementos que eu preciso para tomar minha convicção, eu já tenho tudo aqui que eu preciso. Como se trata de um imposto mais simples, então eu vou já tomar minha decisão agora. Esse é o julgamento antecipado, que já é um julgamento que ocorre já na metade do processo, já interrompendo o processo e já decidindo por definitivo. E aí, contra esse julgamento antecipado, que não se confunde com decisão interlocutória, porque na decisão interlocutória o processo continua. No julgamento antecipado, o processo termina já antes, antecipadamente. Então, nesse caso, eu posso propor uma apelação. E no julgamento antecipado, como eu falei, ocorre apenas quando o juiz já tem todos os elementos que ele precisa para apreciar o caso. A exemplo de impostos sujeitos a lançamento de ofício. A exemplo aqui, como eu citei, do IPTU. Tudo bem? Então, são hipóteses de decisões que podem ocorrer mesmo, pessoal, antes da sentença final. Então, ele pode propor uma sentença para derrubar a petição ou para propor alguma resolução na fase sanitária. Então, seja no início, seja no meio ou no final, o juiz pode propor uma sentença. Tudo bem? Essas são as partes que eu queria falar para vocês, pessoal, sobre qual fase do processo a gente pode propor um recurso, qual fase se aprecia as provas, se propõe uma sentença ou se propõe algum pedido específico. Então, eu queria mostrar para vocês essas etapas. Essa é a etapa geral, essa é a regra geral. E aí existem as exceções, como eu mostrei para vocês aqui, conforme o CPC já traz também. Tudo bem?
Agora eu vou mudar um pouquinho de tema, pessoal. Nós falamos já fases do processo, mas nós precisamos também entender uma coisa. Antes de eu ver esse slide aqui com vocês, que vai falar de uma exceção, vamos estudar primeiro uma regra geral, que é o artigo 319 do CPC, e depois vamos ver essa exceção que eu trouxe aqui nesse slide. Pessoal, quando a gente fala de ação, eu propus uma petição inicial, lá no início do processo. O que deve ter na minha petição inicial? O que deve constar em todo pedido de início? Seja numa ação anulatória, seja numa ação declaratória, seja numa ação de consignação em pagamento, seja numa ação de execução fiscal. Quando eu inicio um processo, o que deve constar na minha petição inicial? Os elementos que estão previstos no artigo 319 do CPC 2015. Então, na minha petição deve conter, por exemplo, o juízo a quem se dirige, se é juízo estadual ou federal, o nome, o prenome, o estado civil, a existência de união estável, ou seja, os dados pessoais da pessoa física ou jurídica que eu estou propondo o processo, tanto do autor quanto do réu. Tem que ter a qualificação de ambos, tanto de quem está propondo aquela petição, quanto daquele que está sendo atingido por ela, no caso o réu. O fato, o que aconteceu no processo, e os fundamentos jurídicos do pedido, com que base no direito eu proponho o meu pedido. Não basta dizer só o que aconteceu, é necessário apresentar os fundamentos jurídicos também. Embaixo nós vamos também colocar os pedidos que eu estou propondo na minha petição inicial, uma ação anulatória, declaratória, o que eu estou pedindo ao juiz de primeiro grau, qual o pedido que estou fazendo. Também eu tenho que propor o valor da causa, quanto que está sendo cobrado pela causa, geralmente o valor do tributo, que a questão já traz. As provas em que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos, que aí já envolve a fase interlocutória, como nós já estudamos. A produção de provas já envolve a fase interlocutória. Esse requisito já deve estar presente, a produção de provas, na petição inicial. E depois, por fim, o inciso 7 fala da opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, que é aquela que eu mostrei para vocês. Então, a regra geral, pessoal, como vocês percebem aqui, é estabelecida pelo CPC 2015. A regra geral que nós vamos precisar aqui, e nós vamos analisar esse artigo com calma, pessoal. Vocês não precisam decorar, até porque vocês vão ter consulta na hora da prova da segunda fase. Vocês vão precisar levar o vademecum de vocês. Mas eu peço que vocês deixem grifado, não dessa forma que eu coloquei aqui, mas deixar grifado bem discreto aí no vademecum de vocês, para vocês levarem na segunda fase, porque o artigo 319 traz uma regra geral para toda a petição inicial. Falei para vocês, quando o processo começa, naquela fase inicial do processo, eu proponho uma petição. E o que deve conter em toda a petição inicial? A regra geral, o artigo 319 e seguintes do CPC. Mas existe uma exceção, pessoal, também, e eu queria mostrar para vocês este slide, em que não basta apenas, e é importante a gente dizer, quando se propõe uma petição inicial, a regra geral que nós seguimos é a regra do CPC 2015. Mas nem todos os fundamentos jurídicos que a gente vai precisar estão no CPC 2015. Por isso que eu falei para vocês que é necessário a gente trazer várias leis específicas de tributário junto com o CPC que nós vamos precisar na prova, como exemplo a Lei de Execuções Fiscais. Então, por isso que eu falei para vocês já no início, pessoal, para vocês comprarem um vademecum de tributário, porque lá tem todas as leis que vocês vão precisar, seja o CPC, a Constituição, o CTN, e também a Lei de Execuções Fiscais, a Lei de Mandado de Segurança e assim por diante. Então, existem os ritos específicos, existem elementos específicos que não estão no CPC 2015. A regra geral é o artigo 319, mas existem elementos específicos para alguns tipos de ações. Por exemplo, a ação anulatória. Ela está prevista no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. A ação de consignação em pagamento está prevista no artigo 64 do CTN, que inclusive não segue um procedimento ordinário, mas sim um procedimento especial que já é previsto no CPC, entre os artigos 539 a 549. A ação de repetição de indébito tributário, que tem previsão no artigo 165 do CTN, e os embargos à execução fiscal, que é a defesa do contribuinte em face da execução fiscal que ele está sofrendo. Nesses embargos existe previsão no artigo 16 da LEF. Por que eu citei todos esses artigos, essas leis? Pessoal, por conta do seguinte, não basta apenas nós usarmos para
o estudo, o CPC. O CPC, claro, estabelece regras gerais que são compatíveis ao processo tributário, que usa o CPC de maneira subsidiária, mas ele também utiliza leis específicas, como o CTN, como a Lei de Execuções Fiscais, como a Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 2016. Então, é importante dizer, pessoal, quando a gente for analisar cada uma dessas petições iniciais, quando a gente for analisar cada uma dessas peças, que a gente vai ver isso com calma lá na frente, como é que é uma ação anulatória, como é que é uma ação declaratória, a gente precisa ter em mente que não basta apenas olhar para o CPC, é necessário também olharmos para as leis específicas que tratam de cada uma dessas ações, para que a gente, inclusive, fundamente cada uma delas quando a gente for elaborar as peças. Tudo bem até aqui? Era só essa atenção que eu queria chamar para vocês, pessoal. E aqui o artigo 319 do CPC 2015, que nós já comentamos, os seus respectivos incisos, que eu queria destacar, que traz a regra geral de toda a petição inicial. E, pessoal, o que nós precisamos também lembrar no CPC 2015, que nós utilizamos de maneira subsidiária? Nós temos o procedimento comum que rege a grande parte das ações, ação anulatória, ação declaratória. Então, o procedimento comum, ele é regido, inclusive, entre os artigos 318 a 489 do CPC. Lá está o rito comum, em que segue a maioria das ações, no caso de direito tributário, né? Existem exceções, como ocorre no mandado de segurança, as ações em execução fiscal e assim por diante. Mas, a regra geral, nós temos o procedimento comum do CPC. Mas o que deve ter na petição inicial? Nós já analisamos o artigo 319 até o artigo 329, fala dos elementos que devem constar em toda a petição inicial. E depois nós vamos analisar mais à frente, quando passa o primeiro grau, quando já há sentença definitiva em primeiro grau, eu posso propor um recurso. Ou mesmo nas decisões interlocutórias, eu posso propor um recurso. Quais recursos eu posso propor? Quando e em quais situações? Eles estão previstos no artigo 994 a 1044 do CPC, também de 2015. Então, passou o primeiro grau, quero corrigir uma decisão de primeiro grau, seja uma decisão interlocutória ou seja uma decisão definitiva, eu proponho um recurso para o segundo grau. Seja estadual, se foi o juiz estadual quem deferiu o meu pedido, ou ao Tribunal Regional Federal, caso o juiz federal tenha negado o meu pedido. Então, eu proponho um recurso e esses estão previstos, dentre eles o agravo de instrumento e a apelação, entre os artigos 994 a 1044 do CPC 2015. E, basicamente, esses são os elementos que eu queria trazer para vocês aqui. Tudo bem, pessoal? Eu espero que a aula tenha ficado clara. Se não ficou, deixem as dúvidas de vocês aqui embaixo e ficarei à disposição de vocês para o que for necessário. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e fico à disposição de todos. Pessoal, também uma coisa, quem quiser esses slides, que são material de estudo, quem tiver interesse, eu também posso encaminhar esse material, não só dessa aula, mas das outras aulas anteriores, para o e-mail de vocês. É só me passar aqui nos comentários embaixo o e-mail de vocês, que eu repartilho com vocês estes materiais de PowerPoint e também de PDF que eu tenho, tudo bem? Então, pessoal, quem precisar de ajuda, quem precisar de material, só avisa e eu estou à disposição para o que for necessário, tá bom? Bons estudos a todos, fico à disposição e até a próxima. Tchau, tchau!